Queridos irmãos e amigos, aqui estamos mais uma vez com muita alegria no coração para esse encontro tradicional das 18 horas na prece da Casa de Fabiano de Cristo. Sejam todos bem-vindos e que possamos fortalecer esse nosso vínculo com a espiritualidade maior, os mentores desta casa, com Jesus nosso Mestre, com Deus nosso Pai. A nossa reflexão de hoje está baseada no livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, onde o mensageiro do Cristo nos fala do modo de fazer e nos chama a atenção para a exortação de Paulo aos Filipenses na Epístola 2, versículo 5, onde o apóstolo exorta aqueles irmãos, dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E Emmanuel desenvolve o tema da seguinte maneira: todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Ainda mesmo a criatura ociosa, que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça, é constrangida a tornar a luta a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesma. Somente constrói sem necessidade de reparação ou corrigenda aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos. Sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. Em todos os passos do Divino Mestre, vemo-lo na ação incessante, em favor do indivíduo e da coletividade, sem prender-se. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo o bem, sem outra paga, além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu com a mesma serenidade. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas sem alterar-se. Reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere com a atenção centralizada nos desígnios celestes. Não te esqueças de agir para a felicidade comum, na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Todavia, para que a ilusão te não imponha o fel do desencanto ou da soledade, ajuda a todos indistintamente, conservando, acima de tudo, a glória de ser útil. E mais uma vez, Emmanuel nos chama a atenção para a exortação de Paulo, agora dirigida a nós, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. Então reflitamos, queridos irmãos e amigos, se nós realmente estamos pensando o nosso fazer, o nosso agir, a nossa conduta diante das oportunidades que a vida nos oferece. Se estamos buscando nas nossas atividades, no nosso convívio, no nosso trabalho, seguir os passos do Mestre, buscar sempre fazer o bem, o melhor para todos e também para nós, porque é necessário que busquemos o aperfeiçoamento pessoal,
mas que possa isto servir a todos aqueles com quem temos compromisso, seja de trabalho, seja por laços de família, seja pela condição humana em que todos somos irmãos, pois somos filhos do mesmo Pai. Que a gente possa agir sempre assim, ou pelo menos, ainda que não consigamos fazer isso o tempo todo, que nos esforcemos para tal, porque esta é a grande tarefa que cada um de nós tem pela frente. Vamos buscar sempre seguir os passos do Mestre, com as imperfeições que certamente serão perdoadas pelo nosso querido Mestre Divino, porque se nós estamos esforçando e ainda falhamos, é porque as nossas imperfeições ainda nos vencem em determinados momentos da nossa vida. Mas não há por que desistirmos, temos que continuar a nossa luta. E hoje, especialmente em função do dia em que estamos vivendo e a cultura do nosso povo, dos nossos irmãos do Ocidente, eu quero fazer uma prece por todos aqueles que já partiram. Os mais recentes, em decorrência da pandemia que nos assola e a toda a humanidade, e também a todos aqueles que têm um cantinho da saudade em nossos corações, pelos vínculos já estabelecidos, por afinidade ou por laços de família. Então vamos nos valer do Evangelho segundo o Espiritismo, das preces ditadas pelos mentores da comunicação. Nós vos rogamos, Senhor, que derrameis sobre todos os que sofrem, tanto os espíritos errantes no espaço, como os espíritos entre nós encarnados, as graças do vosso amor e da vossa misericórdia. Tende piedade de nossas fraquezas, fizeste-nos falíveis, mas nos destes força de resistir ao mal e de vencê-lo. Que vossa misericórdia se estenda sobre todos os que não puderam resistir às más tendências e que ainda são arrastados no caminho do erro. Que vossos bons espíritos os envolvam. Que vossa luz brilhe diante de seus olhos e que, atraídos por seu calor vivificante, possam prostrar-se a vossos pés, arrependidos e submissos. Também vos rogamos, Pai de misericórdia, por nossos irmãos que não tiveram a força de suportar suas provas terrenas. Deste-nos um fardo a carregar, Senhor, e não devemos depô-lo senão aos vossos pés. Mas é grande a nossa fraqueza e algumas vezes a coragem nos falta no meio do caminho. Tende piedade destes servidores indolentes que abandonaram a obra antes da hora. Que vossa justiça os poupe e permita que os bons espíritos possam levar-lhes alívio, consolações e esperança no futuro. A perspectiva do perdão fortifica a alma. Mostrai-a, Senhor, aos culpados que se desesperam. E, amparados por essa esperança, buscarão forças para resgatar o seu passado e preparar a conquista do futuro, mesmo diante da gravidade de suas faltas e sofrimentos. Então, meus irmãos, agradecemos mais uma vez ao Mestre Jesus por esta oportunidade e que o seu amor nos envolva sempre e que possamos seguir em frente
com pensamento firme, com muita alegria no coração e sempre que possível nos vincularmos à espiritualidade maior e ao Mestre Jesus para conseguirmos acertando mais e buscando sempre o bem. Que assim seja.